Estamos aqui para o nosso terceiro encontro. Hoje é aqui na minha casa. Então, que Deus nos abençoe, nos auxilie novamente a continuar com esse estudo e que possamos pedir o auxílio e a proteção da Mãe de Deus e nossa, para que este estudo possa transcorrer tudo de acordo com a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então, nós estamos no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1. Agora nós vamos para o versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, lembrando que depois que Jesus sofreu a tentação no deserto, Marcos já nos narra a prisão de João Batista. Mas nós temos que lembrar que São Marcos, ele não escreveu o seu evangelho em ordem cronológica. Então, para que fique bem claro, não foi logo após Jesus sair do deserto que aconteceu a prisão de João Batista. Isso já nos esclarece São Beda e é o que a gente pode comprovar também no Evangelho segundo São Mateus, que escreve todos os pormenores da tentação e após a tentação. Então Jesus, o que ele faz? Depois, Jesus veio para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Então Jesus vai para a Galiléia para anunciar o Evangelho. O que era o Evangelho mesmo? Nós já vimos no encontro passado, é a boa nova. Então Jesus, era essa a missão de Jesus, que era anunciar o reino, falar da boa nova e do plano de salvação que Deus tem para nós. Então, quando aqui nos diz que cumpriu-se o tempo e iniciou-se o tempo da salvação, é isso. Cumpriu-se o tempo onde nós éramos guiados mais pelas leis. E agora veio Jesus que vai dar pleno cumprimento a essa lei. Então, o tempo da salvação, ele chegou. E a vivência e a plenitude vai ser vivida e virá por meio de Jesus, que agora já está nessa missão de evangelizar. Então, o tempo do reino, o tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. O Papa Emérito Bento XVI, o Joseph Ratzinger, ele nos fala que nessa trilogia sobre Jesus de Nazaré, ele nos fala que existem várias dimensões sobre o que é o reino. Algumas dimensões que quem quiser ver mais nos seus pormenores pode estar vendo no livro, num desses da trilogia. Se eu não me engano, é no segundo, do batismo à transfiguração de Jesus. Porém, aqui eu vou fazer um resuminho. A dimensão cristológica vem nos dizer que Jesus é o reino. Jesus é o reino de Deus, ele é o reino em pessoa. Então, o reino de Deus seria uma pessoa. E ele também é a autobasileia. O que seria isso? É o poder de Deus aqui em nosso meio. A ação de Deus entre nós, homens, na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa manifestação da soberania de Deus e da realeza de Deus sobre o mundo é essa presença real de Jesus na história. Então, quando Jesus anuncia o reino de Deus, ele
anuncia a Deus, ele se anuncia porque ele é Deus. Então, aqui nós vemos que a maravilha também de rezar o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, e o céu, né? Também depois nós vamos ver aqui que o reino dos céus é um lugar intransponível, é um lugar que não cabe no tempo, na história, ele está em todo lugar, porém é algo muito interior. E quando a gente comunga, nós nos tornamos o céu. Então a nossa alma se torna esse céu, esse paraíso de Deus. Então, venha a nós o vosso reino. Então, Pai nosso que estais no céu, Senhor, Ele que está aqui dentro de mim, e Ele dentro de mim, eu suplico pela vinda do reino dele, que é o próprio Jesus. Então, pode ser visto de várias formas a interpretação do reino dos céus e do reino de Deus. Então, Jesus anuncia o reino à medida que ele fala dele. E Deus está em ação e sobre esse mundo, na presença real e nessa história. Então Jesus anuncia que agora e hoje é a hora que Deus se mostra na história. Então ele é o verdadeiro reino de Deus, isso na visão cristológica. Então se a gente for ler esse pedacinho e ver a partir de Cristo, o reino de Deus é o próprio Jesus encarnado. Já na visão idealista, o reino de Deus, isso nos traz o Papa Emérito Bento XVI. O reino de Deus, sendo idealista, ele é o interior do homem. Então, somos o paraíso espiritual de Deus, é o que eu já dizia. É o lugar onde Deus passeia em nós. À medida que nós lutamos contra o pecado e não nos deixamos dominar pelo mal, ele cresce em nós. Então, o reino de Deus cresce em nós à medida em que nós deixamos que ele atue, a palavra de Deus atue em nós. Então, não é um lugar físico como um reino no mundo, ou não é um lugar só nesse tempo nosso, mas é algo que já foi, algo que é e algo que será. Então, escatológico, veremos isso também. E é um reino situado na interioridade do homem. E cada vez mais cresce na medida que a gente deixa Deus agir. O reino de Deus é onde ele reina. Então quer dizer que se eu permito que ele reine em mim, que a minha vontade seja feita, a vontade dele seja feita em minha vida, ele não se encerra no lugar. Ele instaura em mim o próprio reino. Não sei se está ficando muito claro, mas não é um local, não é um tempo específico, mas é em todos os tempos e em todos os homens, desde que o homem, na sua história, na sua circunstância, permite que ele reine, que ele atue dentro de si. Por isso eu dizia, o reino de Deus e o reino dos céus, mais ou menos é semelhante. Claro que, dependendo do contexto histórico da palavra, que a palavra nos narra, claro que vai mudar. Mas por isso a gente vê, né? O reino dos céus e o céu também algo diferente. O reino dos céus, como nós já dizíamos, isso vem no sentido escatológico. O céu, ele é transcendente. Então, venha a nós o vosso reino, como se diz, né? Venha, Senhor, e cumpra em mim. Venha Jesus, né? Porque Jesus é o rei na Alta Basileia. Então, venha Jesus e cumpra em mim a tua vontade para que ele possa atuar em mim e aí sim o reino de Deus crescer dentro de mim. Já na dimensão escatológica, a igreja é como um reino de Deus. A igreja é como um reino, é como Jesus, que saía para anunciar, para pregar, em todos os lugares. Então é isso que a igreja também faz. Ela está em todos os lugares. E como Jesus, ela percorre também e perpassa toda a história e todos os homens e todos os corações que se deixam ser tocados pela palavra, e ela é esse germe do reino de Deus, se a gente vê no sentido eclesiológico.
Lembrando que eclésia, igreja, então eclesiológico no sentido da igreja também nesses dois versículos. Por isso, no sentido escatológico, o reino dos céus é esse reino transcendente, infinitamente, que não cabe só nessa nossa história. O reino de Deus, ele é como se fosse o reino dos céus, mas ele é insuficiente, porque o reino dos céus, ele só narraria pra gente o poder e a glória de Deus. Mas o reino de Deus não, o reino de Deus, ele vem nos mostrar que ela transcende esse mundo, que no momento da história, nesse tempo, esse reino que agora está dentro de mim, o reino de Deus, que é o próprio Jesus, que eu comungo, tanto no pão quanto na palavra, ele que se faz presente dentro de mim, ele me transforma e ele me leva e me transcende para um reino muito maior, que é o reino dos céus, que é algo escatológico, é algo que virá, está por vir. Mas nós vimos também que é algo que não cabe no tempo. Então, ele está agora, ele esteve e ele estará. Então, esse sentido escatológico vem nessa parte, que o reino é algo sempre presente. Então, na igreja ele acontece, na liturgia, na palavra, nos sacramentos. É algo escatológico porque é algo que há de vir e faz com que aquele que crê antecipadamente a sua parte, já prova antecipadamente a sua parte do reino futuro. Então, o reino de Deus é aquele que está próximo, nos diz aqui no Evangelho de São Marcos. Então, ele diz aqui, o reino de Deus está próximo. Já no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 28, ele vem nos dizer assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Então, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus já chegou a nós. E o reino de Deus, em Lucas 17, 21, ele nos diz que está no meio de nós. Por isso, nós temos todas essas dimensões, como Jesus, o próprio reino. É aquele que a gente pede na oração do Pai Nosso, mas não só isso a gente pede. A oração do Pai Nosso, ela é a oração mais completa. Não existe oração mais completa do que a oração do Pai Nosso, já nos diz o Catecismo da Igreja Católica. Então, na verdade, quando a gente pede o reino de Deus, venha a nós o vosso reino, a gente pede Jesus, a gente pede na dimensão escatológica, que é um reino que há de vir, e a gente pede também na questão idealista, que é aquela íntima, aquela interior, aquela que vem transformar, porque Jesus, ao eu permitir que ele faça em mim morada, ao eu permitir que ele adentre e atue e a vontade dele prevaleça na minha vida, isso sim faz com que o reino de Deus já esteja comigo. Eu já esteja dentro e saboreando esse reino de Deus que há de vir, mas que eu posso experimentar ele no aqui e agora. Então, o reino de Deus está próximo, Jesus já nos diz aí, e ele continua: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o que seria esse arrepender-vos e crer no Evangelho? Converter, mudar de vida, é esse acreditar, é esse ter fé, é aderir ao Evangelho, essa boa nova de salvação que Jesus veio trazer para nós. Então, a palavra metanoia, o Padre Pedro já nos explicava no nosso estudo, mas só para a gente lembrar, segundo Scott Hahn, ele nos lembra que metanoia é um termo grego, que significa mudança de ideia, porque meta vem de metamorfose, transformação, mudança, e noia vem de ideia. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, tá com paranoia, tá com aquela ideia muito fixa. Então, uma mudança de ideia, metanoia.
E aí, no Novo Testamento, vem significar para nós essa conversão, essa mudança total de vida de alguém que aceita Deus e envolve de coração. E é um movimento duplo, porque da mesma forma que eu aceito, eu deixo, da mesma forma que eu amo, eu me deixo ser amada. Da mesma forma que eu aceito, eu permito que tudo que me acontecer, eu acredito que é de acordo com a vontade de Deus. Claro, né? O milagre se dá por duas vias. Então, uma é minha e uma é de Deus. Então, se eu cruzo meus braços, é claro que não é vontade de Deus. Mas nesse sentido, nossa, eu quero lutar contra o pecado, né? Eu quero ter repulsa pelo pecado e eu quero ser atraída por Deus, acontece esse movimento duplo. Porque a partir do momento que eu retiro o pecado da minha vida e luto contra ele, eu sinto mais próxima de Deus, eu me aproximo mais de Deus e eu me deixo atrair mais por Deus. Então inclui também uma verdadeira e perfeita contrição, um arrependimento das faltas passadas e um firme propósito de evitá-las no futuro. Por isso, então, fazei penitências, então quer dizer, jejum, prática de disciplina corporal e entre outras, nos ajuda assim nesse processo gradual da nossa transformação e na nossa caminhada rumo à santidade. Isso nos diz Scott Hahn no caderno de estudos, tá? E aqui a gente vê também que fazei penitência e crede no evangelho, é o que Jesus nos pede. Então, quem já aqui na Catena são lá de São Tomás de Aquino, são pseudo-Jerônimo. Por que pseudo? Porque alguém que escreveu no lugar de São Jerônimo. Mas é igual a gente explicava, pode ser da escola de São Jerônimo, mas eu vou ler aqui. Então, quando Deus diz que fazei penitência, é porque aquele que quer aderir ao eterno, isso é, o reino de Deus, ele deseja a amêndoa, mas sabe que para tirá-la tem que quebrar aquela noz, aquela casca dura. Ele deseja, ele compraz, né? Ele tem a esperança que vai trabalhar, porque para sustentar a sua família, mas ele sabe também que para ele sustentar a família, ele às vezes vai ter que se ausentar, ele vai ter que correr os perigos. E aqui São Jerônimo nos diz que a esperança do lucro compraz no perigo do mar. A esperança da saúde atenua a dor do tratamento. Então, quando alguém sabe que tá enfermo e sabe que aquele tratamento vai ser duro, ela até aceita, porque sabe que aquele tratamento vai lhe ajudar a restaurar a sua saúde. Então, isso que São Beda vem nos dizer aqui. Por que que eu me privo de algo? Por que que eu me penitencio de algo? Por que que eu vou deixar de cometer um pecado? Porque isso vai me trazer algo muito maior. Então, aquela esperança do que eu vou receber é muito maior do que o que eu terei que passar. Então, pode, no entanto, narrar dignamente os anúncios que Cristo merece chegar, do que aqueles que merecem e querem chegar a Cristo pelo perdão. Então, você se privando dos pecados, mesmo que sejam algo penoso e difícil, você tem a certeza do reino de Deus. Então, depois que ele diz, fazei penitência, ele acrescentou, crede no evangelho. Por quê? Porque se não crer, não compreendereis. Então, não adianta eu fazer penitência sem eu crer. Não adianta eu fazer penitência sem um propósito. Não adianta eu rezar sem um propósito, rezar por rezar, repetir palavras, não adianta. Por quê? Isto é, renunciai à obra dos mortos. De que serve crer sem boas obras? Contudo, o mérito das boas obras não conduz à fé, mas é a fé que está no começo para que
aconteçam as boas obras. Então não adianta eu querer fazer boas obras sem fé, porque elas não me trarão fé. Porém, se eu tiver fé, a fé me levará a fazer boas obras. Então não adianta só obra por obra, não adianta só fazer por fazer. Então, a partir do crer e crede no Evangelho, arrependei-vos, convertei-vos, né? Mudança de vida, faça penitência, né? Fazer penitência, jejum, e aí sim, crede no Evangelho. Porque a partir do momento que a gente crê, tudo será mudado. Então, hoje a gente termina por aqui e na próxima semana a gente dá seguimento na vocação dos 4 primeiros discípulos. Espero que tenha ficado bem claro, mas para a gente terminar, vamos só rezar então a oração do Pai Nosso e nesse sentido explicativo, porque a oração do Pai Nosso, ela nos pede tudo. Ela nos engloba todas as bem-aventuranças. Se Deus quiser, um dia teremos tempo de falar. E ela também nos traz as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Então, o Pai Nosso que estais nos... Gente, só de você rezar a oração do Pai Nosso já é difícil. O Pai, mas que Pai? É um Pai que não é igual a um homem. Então, assim, eu não vou entrar em pormenores, mas Pai Nosso que estais no céu. Onde Ele está, então? Onde é o céu? Quando eu comungo, é o meu coração, né? Nós vimos aqui. No sentido idealista, é algo íntimo. Venha a nós o vosso reino. Então, quem eu estou pedindo? Jesus, porque sem Jesus, nada posso. Para quê? Para que eu peço Jesus? Para que a vontade de Deus seja feita. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Que terra? A terra, eu, aqui, o meu mundo aqui. Como no céu. Que céu? No reino que há de vir. Nesse reino que já é o reino de Deus que acontece em mim. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, depois que sim, acontece toda essa transformação, eu recebo Jesus e a vontade de Deus consegue ser feita em mim, aí sim, eu peço o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, porque se Jesus não estiver comigo, eu jamais serei capaz de perdoar as ofensas. Assim como nós perdoamos, imagina se Deus me tratasse do jeito que eu perdoo os outros, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E também a gente tem um pronomezinho, e não nos deixeis, né, cair em tentação. Não, perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, perdoai-nos. Não estou pedindo para Deus perdoar o meu pecado, mas perdoar a mim que pequei. Por isso esse perdoai-nos os nossos pecados. Então, que possamos rezar agora com toda a fé, pedindo mesmo a Deus essa esperança, essa caridade e essa fé nessa oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.